Professora, seja muito bem-vinda ao Café Jurídico, obrigada por aceitar nosso convite. Bom, primeiramente eu queria descobrir, como você deu essa ideia de trabalhar com direito penal infanto-juvenil? Ok, obrigada pelo convite, agradeço. Bom, o direito infanto-juvenil ele é pouco explorado, né? O direito penal infanto-juvenil em especial, né? Nós temos na legislação civil até bastante apontamentos a respeito da questão do adolescente e principalmente da criança, mas no direito penal a gente quase não observa tipificações, né, a respeito desse público e muito menos soluções para o enfrentamento da criminalidade promovida por esse público-alvo. E quando nós encontramos algum dispositivo a respeito do tema, é sempre no sentido de colocar o adolescente como sendo o agressor, né, o ofensor, e nunca olhando sob a perspectiva dele como vítima. Então, esses fatores me motivaram a trabalhar com esse tema. E evidentemente que tive também a apresentação do tema, né, por uma grande amiga, né, a professora Jimena, que era uma expert, né, nessa temática, e através das nossas conversas e algumas pesquisas que nós fizemos para fins acadêmicos, eu acabei me envolvendo cada vez mais nessa temática. Se fosse para fazer um comparativo hoje entre o processo penal e o que a legislação em relação aos adolescentes prevê, existe um certo protecionismo ou não? A legislação direcionada ao adolescente em conflito com a lei, na verdade, não tem absolutamente nada de protetivo. Ela traz conceitos gerais a respeito do que seria criança, do que seria adolescente, as diferenciações, aborda também sobre o que seria o ato infracional em comparação com aquilo que está previsto na legislação penal tradicional, né, no Código Penal e nas legislações especiais, e traz alguns conceitos de instituições e como devem funcionar as instituições e quais os procedimentos dos funcionários que trabalham nessas instituições. Mas ela não traz nenhum requisito que preveja proteção para o adolescente em conflito com a lei. É tudo muito vago, né, principalmente quando se fala em matéria processual, porque não existem instrumentos, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo na lei do SINASE, que é mais recente, 2012, não existem instrumentos protetivos, existem instrumentos punitivos. Muito embora, infelizmente, o que se divulga com bastante frequência é que a legislação hoje infanto-juvenil seja uma legislação paternalista, né? Absolutamente o contrário. Tanto que eu sustento que se o Código de Processo Penal fosse aplicado ao adolescente em conflito com a lei, ele estaria muito mais assegurado do que sendo atendido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Se fosse para citar um exemplo em específico para elucidar essa questão? O próprio as possibilidades, né, de recursos das decisões. Nós não temos assim de forma objetiva quais são os recursos possíveis, né, de determinadas decisões nos procedimentos envolvendo o adolescente. Então, medidas como, por exemplo, embargos ou mesmo agravo não está bem definido no Estatuto. O habeas corpus, muito embora seja constitucional, né, não é um recurso, é um remédio constitucional, tem previsão na Constituição. Mas ele, na Constituição, ele é abordado de uma forma muito genérica, leva a crer que o adolescente não tem condições de, pelo menos sozinho, ser um representante, impetrar um habeas corpus. Então isso gera um poder discricionário, né, daquele julgador que recepciona o habeas corpus, muitas vezes entendendo que o habeas corpus carece de alguns requisitos técnicos que a gente só encontra no Código de Processo Penal. Então, em razão disso, o adolescente acaba tendo uma dificuldade maior de socorrer, por exemplo, desse remédio constitucional. Dentre outras coisas, né, a própria remissão ela é mais sucinta no Estatuto, ela não prevê critérios tão objetivos, então isso também comporta discricionariedade. A falta de alguns recursos, principalmente logísticos, né, quando envolvem estabelecimentos que trabalham com adolescente em conflito com a lei, também possibilita discricionariedade do juiz e discricionariedade dos outros entes do Estado, né, como por exemplo a polícia, o Ministério Público.
Nós não temos muitos educadores sociais, então isso possibilita que sejam deslocados policiais militares ou guardas municipais para realizarem atividades, funções que seriam dos educadores sociais. Então, essa carência de esclarecimento no estatuto possibilita que se utilize desses recursos muito mais agressivos ao adolescente. Chegamos ao fim de mais um Café Jurídico. Muito obrigada a você que me acompanha. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para deixar seu like, se inscrever aqui e semana que vem tem mais um vídeo.